E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Informativo. E nesse vídeo eu vou falar sobre Zeca Magalhães da Tarpon. Eu já fiz vários vídeos falando de Zeca Magalhães e da sua competência como investidor e como discípulo de um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Alves Paes de Barros. Eu já contei um pouco da sua história, mostrando sua trajetória e de forma bastante resumida. Só que nesse vídeo eu quero trazer suas estratégias, ou seja, como pensa Zeca Magalhães. Eu já fiz vídeos falando sobre como Otávio Magalhães pensa, que é muito semelhante ao Zeca, porém existem outras estratégias, existem outras peculiaridades que o Zeca tem e o Otávio não. Por isso eu fiz esse vídeo trazendo essas peculiaridades no estilo de investimento de Zeca Magalhães, que é um estilo bastante vencedor e com uma extrema rentabilidade, uma rentabilidade bastante acima da média do mercado, várias vezes acima, devido à sua concentração em ativos fora do radar. E o primeiro aspecto que eu vou trazer da sua estratégia é o número 1. Concentre-se nos negócios em que se há confiança. A Tarpon investe em várias empresas e o peso de cada uma no portfólio depende do nível de confiança que se tem no sucesso do negócio e na gerência do negócio, nas pessoas que fazem parte daquele negócio. Então a diversificação é feita baseado em confiança, conhecimento nas empresas que estão se investindo e não simplesmente uma matemática já pronta, onde você divide tantos por cento nessa, tantos por cento naquela. Não, é baseado na confiança e na equipe que está por trás de cada empresa e isso que justifica posições maiores ou menores na carteira da Tarpon de Zeca Magalhães. Faz muito mais sentido investir baseado nesse tipo de risco, diminuir o risco tendo concentração em bons ativos, do que escolhendo diversos ativos que você não tem nenhum conhecimento sobre. Segundo ponto importante da sua estratégia é que o preço não é o mais importante, mas é importante, ou seja, o preço importa, só que nem tanto assim se comparado com a qualidade. Uma coisa que mudou na Tarpon ao longo do tempo é que antes de fazer um investimento, ela começou a olhar cada vez mais a qualidade do negócio e muito menos para o preço dos ativos, como era no início. O pessoal da Tarpon tem um horizonte de prazo bem longo para que o investimento se pague. Então é importante ter posições em empresas com uma qualidade excelente, ou seja, que ao longo de vários anos mantenha um nível de excelência e de qualidade nessas empresas. Terceiro ponto, procurar investimentos bons que você possa manter eles até 20 ou 30 anos. Logo que se monta uma posição na Tarpon, você tem que começar a investir em empresas que você tem confiança para segurar ela durante muitos anos. Não que você não venda essas empresas quando chegar no valor justo, mas para você estar preparado para as incertezas do mercado. Então, se ela permanecer muito tempo no valor descontado, você tem que manter posição sem se desfazer. E outra estratégia muito importante que poucos investidores têm coragem de pôr em prática é a seguinte: tenha capital sempre disponível e aproveite quando as oportunidades surgirem. Ou seja, a Tarpon sempre tem um caixa disponível para aproveitar oportunidades e quando as oportunidades surgem, você tem que montar em cima do cavalo. Você não pode ficar com medo de fazer posições relevantes se a oportunidade é boa. A Tarpon fez uma oferta inicial de ações da própria Tarpon na década passada, onde tinha mais estabilidade de capital. E um dos problemas das gestoras de recursos de terceiro é que a maioria dos investidores só dão dinheiro quando o fundo está indo bem e resgatam quando o fundo perde, que é quando as oportunidades melhores aparecem. As melhores oportunidades costumam surgir quando está todo mundo perdendo muito dinheiro. Em 2005, por exemplo, eles tinham uma posição muito grande em ações da Cesita, era quase 45% do total do fundo. E eles tinham uma grande convicção nos papéis e era um momento ruim para a empresa no mercado. O fundo sofreu com uma onda de resgates massiva. Muitos investidores quiseram sair da posição, então foi um olho roxo importante onde eles aprenderam muito sobre isso, que é importante ter sempre dinheiro disponível.
O dinheiro que eles levantaram do IPO foi aplicado nos próprios fundos da Tarpon. Isso se transformou em um diferencial importante para a empresa. Com mais capital próprio no fundo, o investidor passou a enxergar que teríamos mais fôlego para aproveitar oportunidades mesmo em momentos de maior estresse de mercado, podendo entrar na bolsa quando os preços ficavam mais atrativos. Outro ponto importante na sua estratégia é investir apenas no que somos especialistas. A Tarpon é cada vez menos generalista e muito mais especialista. Elas preferem conhecer muito sobre uma determinada área, determinado setor para investir nele e ter autorização para se investir. Eles investem naquilo que eles já conhecem, mesmo que seja algo até fora do Brasil. Eles estão valorizando muito mais a experiência. Por exemplo, no varejo, se eles virem vantagem competitiva e tiverem especialidade em investir, mesmo que o setor seja ruim, eles não deixam de aproveitar e investir. Outro aspecto importante na estratégia da Tarpon é que é preciso pôr a mão na massa. A pessoa que fica sentada no escritório na Avenida Faria Lima e acha que é mais inteligente que os outros porque leu determinado relatório e não terá um grande futuro, então terá um grande futuro na indústria de investimentos. O que vai diferenciar um gestor de investimentos é a sua capacidade de entender o negócio da empresa. Aquele cara que sabe avaliar o potencial de um novo produto que será lançado ou uma fusão que dará certo, será muito mais bem sucedido. Esse investidor também tem que assumir o papel de acionista minoritário dentro da empresa e contribuir para o seu crescimento. No futuro que Zeca sempre enxergou, haveria sempre uma competição entre grandes coletivos empresariais. O investidor terá que participar e ajudar a empresa a construir valor. A Tarpon faz isso participando de diversos conselhos onde ela investe. Outra estratégia que eles seguem é não investir em empresas que não têm dono. Segundo eles, empresas sem dono é muito ruim de se investir. Uma discussão que está muito em voga nos Estados Unidos é sobre quem deve tocar a empresa, executivos ou os donos da empresa, uma empresa familiar. Esse é um debate muito crescente e, na opinião de Zeca, uma empresa que precisa ter um dono. A empresa tem que ter um dono que pense no futuro da empresa e tenha um olhar de dono. Porque a tendência de empresas assim darem certo são muito maiores, já que ele está com a pele em risco e também é um acionista relevante da empresa. Outra coisa que eles também não gostam é empresas com dois donos. Segundo eles, isso não funciona. Uma empresa que foi montada há tempos atrás foi a Brasil Agro, em 2005, onde eles tinham bem claro que comida seria muito importante para a economia mundial, crescendo de forma acelerada, e consideravam o Brasil como um dos maiores provedores naquela época. Foi quando eles se aproximaram de Eli Orne, o controlador da Cirela. Ele disse que conhecia uns argentinos que tinham interesse em montar uma empresa para investir em terras no Brasil. Desde o começo, a Tarpon não achava que a riqueza estava no cultivo de terras. Esse negócio tem um retorno baixo, segundo eles. Achavam que dava para lucrar apenas com a valorização da terra que eles já compravam. A expectativa de retorno era de 10 a 20% ao ano. Como eles entendiam do mundo financeiro que estava meio estranho, eles acharam esse retorno interessante porque consideravam a compra das terras um negócio de risco mais baixo. Foi aí que veio uma grande experiência. Eles tinham que ir na Avenida Faria Lima para o sertão do Piauí. Eles ganharam dinheiro com a Brasil Agro depois do seu IPO. As ações caíram muito em 2008 e aproveitaram para recomprar os papéis na bolsa. Quando a crise passou, conseguiram vender a um preço muito mais alto. A grande lição que ficou da Brasil Agro foi que não é possível formar uma joint venture com dois sócios que detinham 50% cada um da empresa. Isso dá certo se um investidor no Brasil tocando o negócio e um gringo lá fora que não faz a menor questão de participar do controle. Segundo eles, tem que se ter uma participação de forma conjunta nos negócios. Outro aspecto importante de Zeca Magalhães da Tarpon é fazer diferente. Quando o fundo sofreu com resgates por causa da Cesita, perceberam que eles teriam que trocar a base de investidores por pessoas que tivessem um pensamento mais de longo prazo, alinhado com a filosofia da Tarpon, e não tentando segurar investidores que não entendem nada do assunto. Eles decidiram ir contra a corrente e fazer diferente. Muitas pessoas aconselharam a fazer tudo de um jeito, mas eles resolveram seguir a intuição e acabou dando muito certo. Seguindo a maré contrária, eles conseguiram resultados muito melhores do que simplesmente copiando o que a maioria está fazendo.
dificilmente você vai conseguir resultados acima da média se você simplesmente segue o que a média faz. Outra estratégia, ponto de vista de Zeca Magalhães, é evitar negócios de capital intensivo. A experiência com a empresa Brenco fez com que a Tarpon evitasse negócios de capital intensivo. Não que eles nunca vão fazer, mas eles ficam mais de olho nesse tipo de negócio, tendo a Gerdau e a Cyrela como um dos principais cases no passado da Tarpon. São duas empresas que precisam de dinheiro para investir o tempo todo. O problema é que é muito difícil fazer diferente quando a necessidade de capital é muito grande. Eles preferem negócios de franquia, como a Ering, por exemplo, que tem um terreno mais fértil para coletivos empresariais. Outro ponto de vista de Zeca Magalhães é que os bancos não serão um negócio muito bom nos próximos 20 ou 30 anos. Segundo ele, no longo prazo, ele acha que os bancos, como investimento, vão mudar e para pior. O mercado brasileiro ainda é pouco competitivo e muito concentrado. Os bancos foram um grande negócio dos últimos 30 anos, segundo ele, mas daqui para frente ele acredita não ser um negócio interessante para se investir. Ele acha que o futuro dos grandes bancos não é tão interessante, no máximo você vai ganhar bons dividendos investindo em grandes bancos. Quem sabe o Banco do Brasil atualmente seja uma oportunidade um pouco mais interessante, mas esses bancões mais consolidados, ele não vê tanto futuro nesse tipo de investimento. Outro aspecto importante na filosofia de Zeca Magalhães é que ele não gosta de mexer com derivativos. Ele começou a investir com 16 e 17 anos mais ou menos, frequentando o escritório do seu pai e do seu tio Luiz Alves Paz de Barros, que é conhecido por diversos investimentos como um dos investidores mais bem-sucedidos da história da Bolsa de Valores. Ele começou a tentar replicar o que eles faziam já com seus próprios investimentos. Era uma estratégia de investir de forma bastante concentrada. Eram poucas e boas empresas com muita convicção envolvida. Não ganhava nenhum salário nessa época. Os ganhos eram aqueles que eram feitos e produzidos na própria bolsa. Ele fez algum dinheiro, mas depois perdeu muito, investindo no mercado de derivativos de operações alavancadas. Lembrando que ele teve de abrir mão do seu carro para compensar as perdas. Ou seja, ele acabou de ganhar um carro, já perdeu o carro só para compensar todas essas perdas. Mas todas essas lições que ele aprendeu como jovem, ele resolveu replicar no futuro e evitando esses erros com derivativos. Então ele simplesmente investe comprando boas empresas e ficando longe de operações mais alavancadas. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.